De pés, abra sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 2, verso 1, vamos fazer uma leitura um pouco extensa, até o verso 14, uma leitura muito conhecida da igreja, 2 Reis, capítulo 2, verso 1 ao verso 14. Louvado seja o nome do Senhor. Gostei dessa filmadora aqui, viu? Reforçaram aqui o brilho. Aí dá para parecer melhor, né? Ainda bem. 2 Reis, capítulo 2, versos 1 a 14. A palavra do Senhor fala assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e o feriu às águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém. Poderia sentar, irmãos. Louvado seja Deus, que nos dá nessa noite o grande privilégio e responsabilidade de estarmos aqui juntos para meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Recebemos essa incumbência do nosso pastor de estarmos falando a palavra de Deus nessa noite. Ele está aqui com alguns trabalhos desde pela manhã, cuidando aqui da obra do Senhor nosso Deus, e ele esqueceu o paletó. Ele trouxe bastante coisas já da sua mudança, e ele nos disse que esqueceu o paletó lá em cima de um móvel, e por isso que ele não está aqui no culto, mas está aqui ouvindo, está aqui fora trabalhando junto com o jovem aqui no ar-condicionado. Essa passagem muito conhecida de toda a igreja conta um fato relevante na história desses dois profetas, Elias e Eliseu, mas também traz muitos ensinamentos para nós a respeito desta leitura que nós fizemos. Era um pouco extensa, na verdade, mas a gente sabe de que foi Deus, né, que fez com que tudo isso acontecesse. Há poucos dias, a irmã Petriz pregou aqui num culto das irmãs, né, o último domingo do mês passado, e na quarta-feira ela ministrou lá na Betel. E ela falou, Deus lhe deu uma palavra
do que aconteceu antes dessa passagem, quando Elias estava na caverna, e Deus o chama, Deus opera na vida dele, e diz para ele que ele teria que chamar, então, Eliseu para ser substituto dele. E ele, logo em seguida, que ele encontra com Eliseu, Eliseu passa a seguir ao profeta Elias. Segundo alguns historiadores, eles dizem que da chamada de Eliseu até esse acontecimento, levaram 10 anos. 10 anos havia se passado que Elias, em obediência à palavra de Deus, havia chamado Eliseu para acompanhá-lo. No decorrer desse tempo, Eliseu, até tem uma outra passagem mais adiante, que alguém estava conversando, se não me engano, Geazi, estava contando para um rei uma passagem do que aconteceu na vida de Eliseu, e ele diz assim, Eliseu era o homem que derramava água nas mãos do profeta Elias, ou seja, ele o acompanhava, ele estava sempre ao seu lado, era o seu moço, era Eliseu. Então ele contava então que Eliseu, na verdade, foi um discípulo, de Elias durante todo esse tempo de 10 anos. Mas agora nós nos vemos que eles estão num lugar, na palavra de Deus, muito conhecido, chamado de Gilgal. E eu queria meditar com os irmãos, pelo menos em duas das palavras de destaque de lugares de destaque nessa passagem. A primeira delas é Gilgal. Gilgal era um local conhecido como uma fortaleza natural. Era cercado de pedras, de um lugar de segurança, um lugar onde poderia-se do alto das montanhas se ver de todos os lados se o inimigo viria ou não. E era um lugar natural e que poderia proteger muito bem qualquer exército, qualquer povo que entrasse para dentro daquele cercado de pedras. Mas ali em Gilgal, que literalmente chama círculo, ou então significa rolar, ou dar andamento, ele em hebraico chama galal, refere-se à ação de remover algo. E aqui nesse local, nós, pela teologia bíblica, simboliza um lugar de recomeçar. Se os irmãos observarem o livro de Josué, nós vamos ver que nesse lugar, chamado Gilgal, lá no livro de Josué, diz-nos a palavra do Senhor, no capítulo 5, versículo 8 até o verso 10, diz assim que, tendo sido circuncidado, toda a nação ficaram nesse lugar, no arraial, até que sararam. Porque os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal e ali celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Se os irmãos, só para lembrar, lá em Gênesis, capítulo 17, verso 10, a Bíblia vai falar para nós sobre a instituição da circuncisão. O que ela significava, ou significa na Bíblia, a circuncisão para o povo judeu? Essa circuncisão que era feita no homem, ela era uma aliança. Lá em Gênesis 17, verso 10, diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Depois que eles saem, aqui está falando no livro de Gênesis, capítulo 17, verso 10, mas depois do livro de Êxodo, nós sabemos que esse povo, no final do livro das Escrituras aí de Gênesis, quando estava todo o povo lá no Egito, quando foi Jacó e sua família, em torno de 66, 67 pessoas, ficaram ali 430 anos. Com liberdade, construindo? Não, eles ali estavam como escravos. Diz a palavra de Deus, e foram 430 anos de escravidão. E nesses 430 anos de escravidão que eles ficaram no Egito, passaram-se o tempo e veio então, levantou Deus a Moisés para libertar o povo daquele cativeiro. E o povo então que sai dali do Egito e atravessa ali o Mar Vermelho e começa a sua caminhada agora de 40 anos no deserto, durante esse período de 40 anos, eles nunca renovaram a aliança com Deus através da circuncisão. Nunca mais eles renovaram. Durante todo aquele período de 40 anos,
todos os que nasceram fora do Egito, depois da saída do Egito, não renovaram a aliança com Deus. E Deus, irmãos, é quem havia instituído a circuncisão. Gênesis 17:10 foi a leitura que eu fiz aqui para os irmãos sobre a instituição. Deus diz: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Mas eles deixaram, esqueceram, ficou para trás. O povo caminhou no deserto esse tempo todo, e todos que nasceram não foram participantes então dessa aliança. E sofreram, os irmãos sabem o que aconteceu com eles ali nesse período todo de 40 anos, até agora que chega o momento em que Deus leva todos aqueles que saíram do Egito morreram, todos. Agora que estão ao lado de Josué. E Josué, então, agora assumiu a liderança do povo judeu e vai com esse povo agora para entrar na Canaã, ou seja, na terra prometida. Atravessa o Jordão e ali então eles param em Gilgal. E esse lugar, Gilgal, da onde começa a nossa leitura do livro de Reis, onde estava Elias e Eliseu, foi o lugar onde eles renovaram a aliança com Deus. Foi o lugar em que todos aqueles que haviam nascido naquele período de 40 anos de peregrinação, foi o local onde eles celebraram então a circuncisão novamente. Diz aqui, capítulo 5 de Josué, versículo 8 até o 10, tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Era em torno de 3 dias de muita dor para o homem quando circuncidado. Não era como hoje, com anestésico, com tantas medicações, né, que existe hoje para aliviar a dor. Mas eles eram circuncidados, ficaram quietos, parados 3 dias. Se os irmãos se lembram, lá em Gênesis houve uma ocasião em que os filhos de Jacó fizeram acordo com uma família do povo lá da terra, de que se eles circuncidassem, poderiam casar com a filha de Jacó. Porém, quando ele estava sentindo a maior dor, eles invadiram a cidade e mataram todos. Traíram a confiança daquele povo, porque no dia de maior dor, eles então invadiram e quebraram aquela aliança. E aqui nós observamos então que Gilgal, então, é um lugar, irmãos, de fazer a aliança. Ele falando, a palavra de Deus falando conosco a esse respeito de aliança, nos leva para algo importante para a nossa vida, que é a nossa conversão, que é a hora em que nós abandonamos a nossa escravidão, deixamos para trás o tempo do pecado, o tempo em que nós servíamos a ídolos mudos, o tempo em que nós servíamos a vontade da carne, a época em que nós não tínhamos Deus na nossa vida, a época em que nós vivíamos dissolutamente. Essa época era uma época de escravidão que nós vivíamos. E é lógico que eu tenho plena convicção disso, que se falaram comigo, com certeza já falaram com muitos irmãos também, que nós, que somos cristãos, somos escravos da igreja ou da religião. O que não é verdade. Por quê? Não é verdade. Porque aquele que é escravo, ele é obrigado a fazer alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que tem um determinado vício, ele não para quando ele quer, de forma alguma. Por quê? Porque o vício manda nele. Então ele é escravo do vício. Ele não consegue se sair por conta própria. Ele precisa de auxílio, ele precisa de ajuda, de medicações e etc. para poder abandonar o vício. Enquanto o apóstolo Paulo fala assim para a igreja: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Ou seja, eu posso fazer o que eu quero, eu posso, quando eu quiser, participar de algum vício, de alguma coisa ilícita, porém não me convém, por isso que eu não faço.
Então nós não somos escravos. Nós temos a liberdade de escolha que Deus nos dá. E nós escolhemos fazer a melhor parte. Simplesmente isso. Porém, a pessoa que é escrava, ela é escrava e não consegue sair porque está aprisionada para fazer unicamente aquilo para o qual ela está amarrada, presa em cadeias. Mas nós temos a liberdade. Então Gilgal nos lembra o momento da nossa libertação. Nos lembra esse povo quando chegou ali e foi circuncidado por Josué. Esse povo celebrou ali então uma libertação da escravidão. Eles falaram, ora, a escravidão, o deserto que nós vivíamos, ficou para trás. A nossa vida da agora em diante é outra. O Deus que nós servimos agora, que nós vamos passar a conhecê-lo, porque Ele nos trouxe até aqui. Caminhamos 40 anos, renovamos a aliança com Ele, porque a partir de agora, nós vamos servir a Ele e vamos continuar, aleluias, adiante, para que a palavra dEle se cumpra e nós possamos possuir ou conquistar a terra prometida. Também conosco, irmãos, o nosso Gilgal foi um momento de decisão. Foi o momento em que nós resolvemos ou ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus falando conosco, nos convencendo de que nós somos pecadores e de que sozinhos nós não iríamos alcançar o perdão pelos nossos pecados, a libertação dos vícios que tínhamos, os maus costumes que havia na nossa vida, das tradições passadas de pais para filhos na religião, em que estávamos presos, estávamos amarrados, e muitos pensavam, eu tenho que fazer porque senão eu vou para o inferno. E muitos até hoje pensam dessa forma. Mas nós alcançamos um lugar espiritualmente chamado Gilgal. É o lugar que a palavra Gilgal, como eu disse a princípio, significa rolar. É um círculo, ou seja, é um termo para falar que foi retirado, foi removido da vida deles aquela parte negativa que distanciava, que afastava eles de Deus. Conosco também, ao aceitar Jesus como Salvador, muitos de nós fomos libertos instantaneamente dos vícios que tínhamos. Aqueles vícios saíram da nossa vida, não deixaram de fazer parte da nossa vida a partir de então. Muitos foram libertos de drogas, outros foram libertos da cadeia, muitos foram libertos de prisões espirituais e que viviam a partir do momento que ele então ou ela recebeu ou permitiu que Jesus trabalhasse na sua vida, ouvindo a sua palavra, e a palavra liberta. Nós louvamos a Deus por isso. Um certo dia, a minha esposa disse assim para mim, olha, eu quero ficar crente. Eu falei, que maravilha, não impeço, pode ficar crente. Ela disse, não, eu só quero ficar crente se você ficar também. E eu, muito apegado com muitas coisas do mundo, esporte, lazer, bebidas, vícios. Eu disse, não vou. Continuei vindo da igreja. E um belo dia, acabou o culto, eu cheguei para o pastor e falei assim para ele, pastor, é o seguinte, eu queria que o senhor conversasse com a minha esposa. Por quê? Porque o senhor pregou que o marido não salva a esposa não salva o marido, e minha esposa quer ficar crente e eu dou total liberdade para ela aceitar Jesus. Mas o senhor podia conversar com ela, porque ela pode ficar crente, não precisa esperar eu ficar também. Ele bateu assim a mão no meu ombro, me abraçou e falou assim, olha, não precisa de médicos que estão são, só os doentes. Eu falei, E fui embora com essa palavra. E fui embora, e no decorrer daquela noite, eu acordei e fiquei olhando para o teto, falando, que pastor inteligente, hein? Quem que está são e vai no médico? Quando eu estou são, não estou sentindo nada, eu fico tranquilo, né? Para que ir em médico quando está tudo bem? E eu comecei a ficar pensando naquela palavra, e o Espírito Santo falou assim para mim,
a maior doença do homem é o pecado, e só Jesus sara. Aí caiu a ficha, como nós costumávamos dizer naquela época, né? Hoje, né, nem telefone mais com ficha não tem. Mas naquela época, entendi. E deixei que o Espírito continuasse trabalhando, falando comigo. No próximo culto que foi, irmãos, foi o culto mais longo da minha vida. Não fazia o apelo de jeito nenhum, e eu doido para aceitar Jesus como Salvador, porque aquela palavra, pelo Espírito Santo, falou comigo e me mostrou que a minha necessidade era de ter Jesus na minha vida, porque Ele é o médico, o único médico que podia me sarar do pecado que eu carregava. E é assim que Ele trabalha, e é assim que Ele continua agindo na vida de muitos. E aí aquela vida de outrora rolou para trás, ficou para trás. Naquele dia o Senhor me libertou dos vícios, dos maus costumes, me libertou dos palavrões que eu falava. Naquele dia Deus operou de uma forma extraordinária na minha vida. E eu tenho certeza que na vida de cada um de vocês que estão aqui, dos que estão nos assistindo, que já encontraram com Jesus, sabe da experiência que eu estou dizendo. É a experiência chamada do primeiro amor. Todos nós tivemos essa experiência. Todos nós passamos por isso. E naqueles primeiros dias, aquele desejo de aprender mais, aquele desejo de conhecer mais, aquele desejo de orar, aquele desejo de buscar, de estar presente na casa do Senhor, de se alimentar da palavra, aleluias, que é coisa maravilhosa. É nós estando em Gilgal. Fizemos uma nova aliança. Só que agora esta aliança, aleluia, já não é mais na carne. A aliança dos judeus era feita na carne. Era um sinal que o homem só que trazia, da aliança que Deus instituiu, chamado circuncisão. Mas a partir do dia que nós recebemos Jesus como Salvador, já não é mais circuncisão externa, é uma circuncisão dentro do coração do homem. É Deus mudando de dentro para fora, é Deus trabalhando de dentro para fora. É Deus retirando aquele período de escravidão que estava lá dentro, arraizado dentro da nossa vida, aleluia. Ele tira para fora, Ele tira e faz com que aquilo desapareça da nossa vida, para que vivamos em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Aleluia. Agora, diz a palavra de Deus assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. A circuncisão não tirava o pecado. A circuncisão era um sinal na carne dos homens de que havia uma aliança, um compromisso com Deus. Mas mesmo tendo esse compromisso, eles pecavam, se distanciavam do Senhor, adoraram outros deuses, fugiam da presença de Deus. Mas agora, quando nós somos remidos, nós fomos alcançados pelo precioso sangue de Jesus, nós então passamos a ter um entendimento de que aquele povo tinha o pecado coberto pelo sangue do sacrifício, mas nós somos lavados do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Agora vivemos em novidade de vida, agora somos uma nova criatura, porque passamos pelo Gilgal. Agora passamos a ter uma aliança com aquele que é Criador do céu e da terra. E essa aliança, ela começa circuncidando aqui dentro do nosso coração. E o Espírito de Deus passa a fazer morada em nós e nos dá o entendimento, a compreensão na palavra de Deus, que antes era a coisa mais difícil de ser entendida. Mas depois que o Espírito passa a habitar em nós, Ele nos instrui, Ele nos ensina, Ele nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Então, é isso que o Senhor fez. É para a liberdade que Ele nos libertou. E Ele diz: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Por que Ele nos manda essa palavra? Está escrito lá em Gálatas capítulo 5, verso 1. Ele diz essa palavra: vós, Jesus te chamou para a liberdade. Foi para isso que Ele te libertou. Permaneça firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Como eu disse, nós temos o livre-arbítrio.
Nós temos o direito de escolha. Talvez você já esteja servindo a Deus há muitos anos, décadas talvez, mas de uma hora para outra, e a gente sabe que isso acontece, alguém decide, não quero ficar mais na igreja. Você acha que Deus vai lá e vai acorrentar o pé dele na cadeira, no banco, para ele permanecer na igreja? Não. Quando o homem ou a mulher toma essa decisão de querer se afastar daqui da comunhão de dentro da igreja, ele já está fora já faz tempo. Porque espiritualmente ele já caiu. E espiritualmente, no seu coração, ele já se afastou de Deus. Quando ele começou a elaborar esses pensamentos, ele já está se afastando de Deus. Então o Senhor aqui nos fala, ó, Ele nos chamou para a liberdade. E nós somos realmente libertos pelo Senhor. Agora, não fique firme, não volte atrás. Não volte às práticas antigas. Não volte a se alimentar das bolotas do mundo. Aquilo já ficou para trás na sua vida. Você agora é uma nova criatura. Pode ser que você esteja passando por um período de lutas, adversidades. Para todo mundo vem. Ouvimos agora há pouco a palavra do Senhor pelo pastor Luiz, falando sobre alicerce. Se a gente olha aquela passagem lá do capítulo de Mateus, capítulo 7, 2 casas edificadas, todas duas sofreram as mesmas adversidades. A que estava alicerçada na rocha e a que estava alicerçada na areia, todas duas, teve vento, teve chuva, teve tempestade. A diferença de que aqui ficou de pé é porque estava alicerçada na rocha. Nós, como morada, templo do Espírito Santo de Deus, temos que permanecer na rocha. E Deus diz na sua palavra, e a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Aleluias. Enquanto estamos confiados nele, arraigados nele, vai vir luta? Vai vir tempestade, vai vir vento, vendavais, os rios transbordam, vão tentar nos atingir. E tudo isso que a Bíblia fala sobre a casa, como exemplo da casa sobre rocha e sobre areia, é no sentido espiritual também, não é só o literal, porque o literal a gente sabe que acontece mesmo. Quem constrói a casa em cima aí da terra, vem a chuva, vai cair, fazendo erosão e a casa tende a cair. Por isso que tem que ter um bom alicerce. Mas ele fala também espiritualmente. Há momentos que os rios que vêm sobre nós são dúvidas. Há momentos que rios que vêm sobre nós é abandono. Rios que vêm contra a nossa vida, que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos no meio da multidão. Às vezes estamos dentro da igreja, cantando, levantando a mão e tal, louvando a Deus, mas dentro de si tem um vazio. Está passando por um deserto espiritual, está enfrentando uma crise espiritual na sua vida. Nesses momentos, às vezes não consegue nem orar, mas eu quero te dizer, não desista. Deus já tem uma aliança contigo, Deus já tem uma aliança com você, não desista. Dobre o seu joelho, se você não tem palavras, comece a clamar, a gemer. Aleluias, diz Senhor, tem misericórdia. Espírito de Deus, leva ao Pai a minha necessidade. Eu não sei expressar qual é a minha necessidade, mas eu me sinto fraco. Eu me sinto incapacitado de vencer a adversidade que eu estou passando. Leva até o Pai a minha oração, Senhor. E começa a gemer, passa momentos na presença do Senhor, às vezes gemendo, mas pode ter uma certeza, você vai levantar diferente dessa oração, porque o Espírito de Deus vai interceder em seu favor diante do trono do Senhor. Aleluia, e a vitória vai vir para a sua vida. Aleluia, não se entregue. Aleluia, não esmoreça. Aleluia, não entregue os pontos, não jogue a toalha, como eles costumam dizer, não, persevere, persista, louvado seja o nome do Senhor. Ah, você não sabe o que eu estou passando, não sei, mas tem um que sabe, e ele sabe exatamente, aleluia, como te fortalecer, renovar suas forças, e te dar a arma necessária espiritualmente, para você vencer a luta que você está lutando. Ele tem
as armas necessárias. Louvado seja Deus. A segunda palavra, que é um local também muito interessante, é Betel. Betel é casa de Deus, era um centro de adoração a Deus antes de Jerusalém ter sido conquistada. Ali teve um encontro maravilhoso, irmãos. Eu acredito que a partir do próximo domingo, né? Próximo domingo começa a falar sobre Jacó e Esaú, né? Na escola bíblica dominical. E vocês vão ver que história maravilhosa que é. Mas aqui, nós vemos que já havia tido um acontecimento ali histórico entre os dois irmãos. E Jacó agora foge. E a Bíblia diz que no capítulo 28, ele então pega uma pedra, faz de travesseiro, passa a noite naquele lugar. E depois ele tem, a partir do verso 18 e 19, fala assim: temendo disse, quão terrível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, colocou ela de pé, derramou sobre ela azeite, e ao lugar, ou à cidade que outrora se chamava Luz, ele deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Por quê? Porque enquanto ele estava dormindo, ele teve um sonho, ele viu uma escada colocada da terra para o céu, e os anjos subiam e desciam por ela, e Deus estava lá no topo dela, e Deus agora fala com ele sobre as promessas que ele tinha feito para Abraão, para Isaac, ou seja, seu avô e seu pai, e que agora deveriam se cumprir na vida dele. Então ele acorda, tem algumas versões que falam assim: quão terrível é esse lugar, se é a casa de Deus, e eu não sabia. Então Betel é conhecido como casa de Deus. Qual que é a diferença de Betel do passado para agora? A diferença é que Jacó não sabia que era o lugar de Deus estar, que era a morada de Deus, mas nós sabemos. Você sabe que aqui é o lugar onde Deus ordena a bênção. Você sabe que quando você vem para a casa do Senhor, como diz o salmista, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de regozijo, de alegria, de satisfação, porque você vem com o propósito de adorar, de exaltar, de glorificar o nome do Senhor, de aprender dele na sua palavra, de apresentar um louvor, uma adoração a ele. Então você vem com um propósito. Ali, ele estava fugindo. Ele estava agora temendo pela sua própria vida. Então ele foge, mas Deus ali encontra Jacó, fala com Jacó. E é interessante que lá no livro de Hebreus, a Bíblia fala assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia que será esse? Qual é o dia aqui que o escritor aos Hebreus está se referindo? Ele está falando, congregue cada vez mais, não perca esse bom costume, persevera em ir para a igreja, persevera em estar em comunhão com os irmãos, persevera na oração, persevera no jejum, persevera na leitura da palavra, persevera na meditação da palavra. Por que ele está dizendo isso de comunhão? Não é só porque, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é porque aqui é o lugar de compartilhar, de participar, de estar em união com alguém. E ele, do latim, que é comúnio, ele abrange também a partilha de ideias, de sentimentos, de práticas religiosas e etc. E a gente sabe que lá no mundo também fala a respeito de união, de comunhão no sentido geral, social. Refere-se a uma comunhão ou uma convivência harmoniosa, que tem harmonia, ou seja, a concordância. E quando há concordância, aqui traz um sentimento de que nós estamos concordando que nós pertencemos um ao outro. Nós estamos concordando que nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós estamos concordando que eu não sei qual a parte do corpo que eu sou, nem que você é, mas que nós temos que ter comunhão um com o outro, porque fazemos parte do mesmo corpo. É pertencimento,
É saber que o que machuca um, machuca todos. O que dói em um, dói em todos. Não é ser social, como o mundo vê, mas nós temos que ser fraternos e ter um sincero amor uns para com os outros. Paulo fala, não leve em consideração aquilo que é propriamente seu, mas sim que é o dos outros. Ele está mandando a gente cobiçar o que é dos outros? Não. Ele está mandando você olhar a necessidade do outro e ajudar a suprir a necessidade dele. É para isso que existe comunhão. A mídia quer acabar com a verdadeira comunhão. A mídia quer distanciar-nos uns dos outros. Não estou falando a mídia da igreja aqui, tá? De transmissão e tudo mais. Mas eu quero dizer que, de um modo muito grande, assim como muita gente até hoje está trabalhando online, aula online, tem muita gente que também está querendo cultuar online. Cultua online é pecado, é proibido? Não é, mas deixa de ter a essência da verdadeira comunhão uns com os outros. Uns com os outros não tem mais comunhão. Há uma distância enorme uns dos outros. E outra, quem sabe você possa algum dia precisar de que alguém vá no hospital orar por você. Liga lá na TV, liga lá na mídia, passa uma mensagem lá no Instagram, no YouTube. Fulano, o senhor prega tanto sobre isso, sobre aquilo, eu estou no hospital, vem fazer uma visita para mim, vem orar por mim. Enquanto você tem comunhão na casa do Senhor, quando você realmente tem pertencimento e se sente bem ter esse relacionamento com a igreja, com os irmãos, aleluia, você vai ser, quem sabe aí, passa mal de uma hora para outra e vai estar lá hospitalizado, aleluia, ninguém ainda sabe, você não mandou recado para ninguém, mas Deus já mandou alguém lá para orar por você. Deus já enviou alguém, porque Deus já sabe. Ela tem comunhão comigo. Meu servo, minha serva, faz visita no hospital hoje. Não estou nem com vontade de ir no hospital. Mas Deus fala, vai lá. Há poucos dias, a pessoa falou comigo, assim, vamos fazer visita no hospital? Falei, vamos. Irmãos, enquanto ela, não lembro o que foi que ela fez, ela saiu. Irmãos, mas me deu uma diarreia. E eu pensava comigo, meu Deus, como é que eu vou fazer visita? Mas fiquei orando, falei, Senhor, é o seguinte, não sei o porquê que veio, não sei o que eu comi que poderia estar estragado, que me fez mal, mas tem uma coisa, se o Senhor tem propósito de nós fazer visita no hospital, eu vou sarar. Minha esposa chegou, e aí, melhorou? Eu falei, melhorei. Vamos fazer a visita? Vamos fazer a visita. Chega no hospital, irmãos, uma pessoa havia tentado tirar a própria vida. E nós nunca demoramos tanto em uma visita como foi naquele dia. Orando, dando conselho, pregando para aquela pessoa que havia tentado contra a sua própria vida. Eu não tinha o propósito, mas o inimigo tentou impedir. Mas Deus nos levou até lá. Deus tem compromisso com a vida. Não importa, a nossa vida não é mais importante do que a vida dos que estão lá fora, não. Todas são importantes, só que tem gente que vira as costas para Deus e não quer saber de Deus, e é por isso que Deus não age na vida delas. Mas eu e você, nós que estamos aqui, você que procura servir a Deus, você pode e é um instrumento nas mãos de Deus para ir fazer a obra necessária, no tempo certo, no lugar certo, louvado seja o nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, não saia de Betel. Não saia. Para começar, faça da sua casa um Betel. Faça lá da sua casa, porque tem famílias, irmãos, que vivem em pé de guerra. Tem famílias que não têm comunhão uns com os outros. Aparece muito bonitinho na foto, aparece muito bonito nos passeios, aparece muito bonito na igreja, que parece que é uma família que tem uma verdadeira comunhão, mas a vida deles não é de comunhão, não existe um Betel dentro da casa deles, Deus não está presente lá dentro da sua casa.
mas eu convido a todos nesta noite, levante um altar a Deus na sua casa, e esse lugar vai se chamar Betel. Esse lugar vai ser o lugar de Deus se fazer presente, vai ser o lugar onde você vai ter comunhão com a sua família, adorando e glorificando o nome do Senhor. Crie um Betel lá na sua casa. Betel também foi o lugar, aleluia, onde Abraão edificou o seu primeiro altar. Quando Deus o chama, capítulo 12 de Gênesis, e ele chega naquele lugar e ele edifica, Deus fala com ele, faz promessa, e ele edifica um altar ao Senhor. Edifica um altar, irmãos. Edifica um altar de oração. Edifica um altar, irmãos, do jejum. Edifica um altar, irmãos, onde você e a sua família possam apresentar a Deus um culto doméstico. Ah, eu não tenho tempo? Tem. Olha, às vezes você perde 15, 20 minutos olhando aí o WhatsApp, olhando outras coisas aí no seu celular. Ganhe tempo. Ganhe tempo primeiro, vamos buscar ao Senhor. Ao versículo 33, que nós aprendemos domingo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiro ao Senhor. Edifica um altar ao Senhor junto com a sua família e deixa Deus operar de forma extraordinária. Nós, pela graça e misericórdia de Deus, lá na congregação, que parece ter coincidência, mas é Betel também. Lá, irmãos, nós estamos tendo vários testemunhos. Quem faz parte do grupo está vendo lá. Os irmãos colocando testemunho de maravilhas que Deus tem operado através da oração. O que foi criado? Colocamos lá. Irmãos, aqui estão os objetivos de oração: salvação de almas, Deus chamar ministros para pregar a palavra, e depois veio os pedidos de oração das necessidades de cada um, várias necessidades, e muitas delas impossíveis. Vou contar só uma: filha da irmã Eurípides, tumor no cérebro. O médico falou: tem que operar, tem que operar. E toda vez que ela ia para a UFO, adiava, e foram várias vezes, fazia os exames tudo de novo, adiava, e falou para ela: olha, tem o seguinte, ou você vai ficar de cama, ou você vai perder a visão, ou vai perder a voz, ou tudo de uma vez. Você vai ter essas sequelas, você se prepara, mas tem que tirar. E essa irmã mandou pedido de oração, e a irmã Eurípides veio e contou, e pediu para colocar no grupo. Nós colocamos no grupo, e cada dia, irmãos, tem 2, 3 pessoas jejuando, todos os dias, de domingo a sábado, tem alguém jejuando em favor desses pedidos. Resultado, o médico que ia fazer a cirurgia, foi embora. E a pessoa: meu Deus, e agora? O médico que conhece o meu histórico, o médico que sabe da minha vida, que viu, me acompanhou até agora, que ia fazer a cirurgia, foi embora. E não tem outro capacitado para fazer. Irmãos, Deus traz um outro neurocirurgião, faz a cirurgia na irmã, aleluias, com 1 semana a irmã já está andando, falando normalmente, se alimentando normalmente, glorificando o nome do Senhor, dizendo: eu preciso ir lá em Araporã, porque eu quero louvar a Deus junto com a igreja de Araporã, porque Deus operou um milagre na minha vida, aleluia. Aquilo que o médico dizia que não tinha jeito, Deus, aleluia, enviou alguém para fazer a obra na vida dela, e ela reconhece: não foi o homem, foi Deus quem fez o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um entre muitos, e eu tenho certeza que muitos outros serão ainda contados. Mas eu quero te dizer: ergue um Betel na sua casa, sinta a presença de Deus na sua casa. Não é só aqui que você pode sentir a presença de Deus, não é só aqui que você pode louvar, adorar, prestar um culto a Deus. Começa o culto em casa, lá na família, começa lá na sua casa, e você vai ver o que Deus vai fazer de extraordinário na sua vida e através de você. Amém? Que Deus abençoe. Passamos do horário já, irmãos. Que Deus em Cristo continue abençoando a igreja. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Vamos ficar de pés, irmãos? Nós estaremos orando, mas antes de orar, alguém quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Que quer receber perdão para os seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida nessa noite?
Levante uma de suas mãos, vem aqui à frente, nós queremos orar com você e por você nessa noite. Tenho certeza de que Deus tem o perdão que você precisa, a libertação que você precisa. Deus tem a cura que você precisa para a sua alma. Há alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador? Reconciliar com o Senhor? Se não há, que Deus possa lhe conceder uma nova oportunidade. Bendito Deus.